Olá, tenho uma coisa para te dizer. Você sabia que, mesmo amando, não garante que vocês estão indo na mesma direção? Mesmo com um projeto nas mãos, isso não garante muita coisa. Não está entendendo muito? Vem com a gente que a gente te explica, né, Karen? É isso aí, muito bem-vindas novamente ao nosso um podcast de 2 psicólogas e também imigrantes, que não vamos te dar dicas do que fazer, mas vamos muitas vezes rir daquilo que não fizemos, né, Di? Isso é importante. Exatamente. E uma das coisas, só para puxar já a sua pequena provocação, falando sobre projetos de casal, principalmente quando a gente imigra, será que vocês sabem a diferença entre sonhos e projetos? É porque existe diferença entre sonhos e projetos, né, meninas? A gente está falando que os nossos sonhos, eles são individuais, eles são internos, eles são subjetivos, ou seja, de cada um. Agora, projetos, quando a gente está falando de projetos de casal, ele é construído em conjunto, né? Ele é feito em dois, ele é concreto e ele é principalmente negociado, né? Que é diferente no sentido de eu quero o sonho é eu quero morar fora, né? O projeto é a gente vai morar fora, né? Como que a gente vai morar fora? O que que você acha disso? O que que você acha dessa definição, digamos assim, né? Da gente conseguir descrever melhor a diferença entre um e outro? Eu acho que é extremamente importante, principalmente porque a gente se conecta muito com a identificação de sonhos. Ninguém sonha idêntico, mas quando a gente conhece uma pessoa, a gente se conecta justamente porque sonha parecido. Só que sonhar parecido não garante que a materialização dessa relação vai para a mesma direção, porque a gente não é ensinado, a gente esquece de construir um projeto para esses sonhos, porque a gente se apega à ideia do: "Ah, eu quero morar fora, ela também quer morar fora, então vamos morar fora", mas o como, o para que morar fora, não é negociado, não é conversado, não é desenhado, e aí parece que as pessoas estão indo, individualmente, um ao lado do outro, com seus Exatamente. sonhos, e não olhando para a construção de um projeto do nós. É, e aí quando a gente fala de olhar individualmente, né, e fazendo junto, será que isso pode dar um problema lá na frente, né? Oh, Porque quando a gente está falando será? de opa, porque relacionamento ele não vive só de sonho individual, né, ele vive de projetos colocados em prática, né, então se a gente tem um projeto que consegue colocar em prática, até me veio agora, o sonho é como se fosse o nosso combustível, né, é o nosso gasóleo, é a nossa gasolina, é nosso álcool, né, que a gente precisa disso para poder ver, mas o carro, ele é o nosso movimento, o ônibus é onde a gente se movimenta, né, então como fazer para chegar até lá, né, eu preciso sim ter o combustível, mas também eu preciso sim ter a materialização para que esse combustível funcione lá dentro, para que eu consiga chegar até lá. O que que você acha disso? A gente acha que os sonhos sustentam o relacionamento? Poxa, tão é tão delicado a gente falar dessa ideia de sonhos, porque a gente vive um momento de vida ou um momento na nossa sociedade que a gente não é nem incentivado a sonhar. E quando a gente fala do processo imigratório, o que a gente sempre traz aqui é o quanto que é difícil a gente ter um espaço para o sonho, vivendo às vezes realidades não planejadas, não projetadas. E que às vezes até quando planeja, até quando projeta, a gente precisa dar conta das ventanias que o mundo traz, do mundo do imigrante traz. Então, sonhar já é um privilégio. E eu acho que compartilhar esse privilégio é bom, mas não é suficiente, porque precisa construir, e eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o diálogo e o compartilhamento desses sonhos, porque, eh, não vai sonhar idêntico, não existe, a gente não sonha o mesmo sonho toda noite, a gente pode sonhar com um tema diferente, mas o contexto é diferente. Então, se os nossos sonhos simbólicos ou os nossos sonhos de vida mudam, se adaptam, crescem, expandem, por que que a gente vai se apegar à ideia de que o sonho do outro é igual o meu e isso garante que estaremos sempre na mesma direção? Pode ser que não, pode E ser que não. pode ser que não mesmo, né, no sentido de quando a gente fala de morar fora, acho que os exemplos que a gente tem em clínica é sempre, o casal geralmente eles sonham morar fora, né, mas aí quando pergunta: "Mas o que que te levou a querer morar fora?". "Ah, porque ele quis", ou "porque ela quis".
Tá, mas o que que realmente faz sentido para você morar fora? O que que você veio buscar aqui? Né, o que que você sonhava encontrar aqui? É quando esse sonho, né, que não é o dela ou não é o dele, ele não é o mesmo, ou aquela sensação: "Não, achei que aqui teria um mundo mais de glamour", né, é o que a gente vê no Instagram, das fotos bonitas, dos lugares bonitos, das comidas bonitas, né, comidas gostosas, só que aí você começa a notar as diferenças que existem da realidade, da expectativa de cada um. Então, se você não vive o seu sonho, se você não entende o que você quer, você não consegue colocar em projeto, né, porque até o que a gente estava falando nessas últimas, nossas últimas conversas, a pessoa geralmente ela pode ir junto com o outro, porque o outro talvez tenha um trabalho já garantido, só que o quanto depois, quando ele já está lá no trabalhando na empresa, a mulher que fica dentro de casa ou o homem que fica dentro de casa, ele vai fazer o que com o tempo? A pessoa chegou a ver se tem campo de trabalho, se ela vai trabalhar, se existe a questão do que realmente é importante para ela, né, a questão de amizades, então tantas coisas que a gente deixa às vezes de lado, ou às vezes se anula em relação ao sonho, ao projeto de outro, que você esquece do que é importante para você. Então quando a gente tá falando das diferenças, elas não são um problema, né, mas o problema é a falta de diálogo na negociação, né, o que que a gente não Sim. negocia. Né, diga o que você estava dizendo mesmo. Sim, porque também tem sonhos que, assim, ou às vezes não é sonho, mas vamos falar de oportunidade, que para uma das partes é muito legal, às vezes você não sonhava em morar fora, mas o companheiro teve uma super oportunidade, que não necessariamente vai te colocar, digamos, num lugar de expatriado, ou seja, você sai do Brasil, com emprego certinho, com documentação, isso tudo pode ser um grande sonho, e eu acho que esse é o mais delicado. Pode ser um grande sonho, vai ser uma oportunidade, às vezes, para os filhos estudarem, só que você não se conecta com a materialidade disso. Aí é isso, né, chegou, viveu aquela mudança, instalou na casa, criança vai para a escola, o marido sai para trabalhar e você fica naquele vazio e se pergunta: "Onde é que eu tô? Onde o meu eu está? O que que eu deixei?" Às vezes deixou emprego, deixou família, deixou relações sociais, para recomeçar tudo em nome do bem-estar dessas oportunidades maravilhosas para filho, para marido, para a família em si, mas ela não teve tempo de olhar para nesse onde ela estava nesse processo todo e a partir de onde ela vai recomeçar. E é isso, não tem a ver só com, ter o seu próprio dinheiro, ter a sua importância, profissional, um propósito de fazer alguma coisa, são tantas camadas, são tantos lutos do que você deixou, e é o sentimento de: "E agora cadê a minha vez?", porque eles não precisam de mim, a minha função aqui é manter, fazer a base disso tudo, mas a vida deles está caminhando. A criança está adaptando na escola, o marido está crescendo na empresa, o que se era planejado, o que se era sonhado, está acontecendo. Mas a gente não tem projeto. Eu não tenho o meu projeto. Isso, acho que isso é importante, né, eu não tenho projeto, então o quanto eu consigo nomear o meu sonho, né, colocar realmente Uhum. nome nisso, é mudar de país, tá, mas para quê? O que que você vai fazer mudando de país? Partilhar esse sonho com o outro, se o que que ele acha, o que que a pessoa sente quando se diz isso, e não é questão de pedir autorização e nem ao menos no sentido de aprovação, né, a gente tá falando mesmo de você conseguir ter essa liberdade, essa intimidade de compartilhar com o outro o que você tem vontade de realizar. E aí você negocia, né, fala assim: "Olha, eu queria realizar isso, o que que você acha? É possível? Como é que a gente faz para isso acontecer? Você embarcaria nisso comigo?". Eu gosto de trazer até o meu próprio exemplo. O meu marido ele sempre teve o sonho de fazer o mestrado. A gente quando ele começou a notar, ele viu nós viemos para Portugal visitar a ideia era fazer o mestrado no Brasil, só que vendo os valores de realização de mestrado, valia mais a pena fazer o mestrado aqui em Portugal do que fazer um mestrado no Brasil, em questões de valores, né, financeiros mesmo, Uhum. porque aqui eu conseguiria vir com ele, né, e a gente conseguiria pagar os 2 fazendo mestrado, eu conseguiria ter o meu sonho de viver fora do Brasil por um tempo, e ele conseguiria realizar o sonho dele de ter um mestrado. Só que como às vezes os sonhos se tornam pesadelos, né, então a gente tá falando disso, o sonho dele se tornar mestre, né, no partir do momento que a gente começou a notar que não é a mesma coisa que mestrado no Brasil,
que na Europa é diferente, né, aí eu até peço ajuda de explicar um pouquinho que é a diferença de estricto, lato sensu, essas coisa toda, né, e aí É, a gente entender um pouco isso, é que porque acho que é na legal também verdade explorar um pouco isso, né. sim, porque não basta só se planejar, não basta só sonhar e criar um projeto junto. Tem coisas fora do nosso controle que acontecem e a gente precisa recalcular a rota. No caso que aconteceu com vocês, é que, a nossa formação no Brasil, ela é uma formação generalista, ou seja, você faz 4 ou 5 anos de faculdade e você sai formado para a prática profissional, para o exercício da sua profissão, enfermagem, psicologia, dentista e assim vai. A formação na Europa não. Ela é dividida numa etapa que são mais ou menos 3 anos e você sai bacharel em alguma coisa, bacharel em psicologia, bacharel em direito, bacharel em qualquer coisa, e aí você dando continuidade e você já pode ir para o mercado de trabalho. Mas fica um mercado de trabalho um pouco mais restrito, porque essa formação de 3 anos, ela não exige de você estágio e nem, prática, né, nenhuma prática da parte que o nossa formação tem. Então, para dar continuidade, você faz mais 2 anos na sua formação, que inclui estágio, trabalho de conclusão de curso, e quando a pessoa continua e um detalhe que a formação superior aqui é paga, né, ela é pública, mas não é gratuita, então você faz a prova e entra, mas você tem que pagar em Portugal chama até de propina. Você paga umas taxas de matrícula e de 6 em 6 meses vai pagando alguma coisa, mas paga. Então se você continua pagando, você termina 5 anos de formação com o título de mestre. Então você sai mestre em psicologia, porém é diferente da formação stricto sensu do Brasil, que é um curso que você faz uma prova e se você fica 2 anos como pesquisador, estudante e sai mestre na área do departamento que você fizer a prova, apto para dar aulas em universidade. Então, o mestre do Brasil é um pesquisador que dá aula em universidade e o mestre das universidades europeias é um equivalente à nossa formação de 5 anos, que te habilita a ser mestre em psicologia da saúde. Então você vai ser psicólogo clínico. Sim. É o mesmo nome, mas o fazer profissional, não. E eu acho que foi aí que vocês Não, né, e aí caíram no quando fala de de pesadelo, a gente começou a fazer as aulas, daí que aconteceu, começou a ver que aquilo não tinha muito a ver com a expectativa, aí vem a frustração. E aí vem também sim. depois a nossa desistência. O quanto Uhum. os sonhos, né, claro, o meu sonho de morar fora continuou, porque eu continuo aqui, né, e mudou, recalculamos a rota, o sonho dele de ter realmente feito mestrado teve que ser recalculado, né, teve que ser revisto, e hoje está sendo bem revisto, mas é o quanto a gente conseguiu também, através por meio, né, de uma frustração, de um sonho, de conseguir também olhar para isso e falar assim: "Tá, o que que a gente aprendeu, o que que deixou de ver, o que que não deixou, mas o que que isso trouxe de bom também para nossa vida?". Porque fez a gente conseguir ficar e permanecer e ver que realmente fazia sentido a gente continuar em Portugal. Então quando a gente está falando Sim. de ter um projeto juntos, também ter a capacidade do casal falar: "Não ficou tão legal, não chegamos até onde queríamos. O que que a gente vai Uhum. fazer? A gente volta, a gente fica, a gente tenta, a gente vai, né, então o que que acontece, né, porque tem a gente fala é uma crise individual inicialmente, se Sim. reconfigura para uma crise de casal, né, porque a gente tá falando de: "Ah, eu quero ficar, quero ir", né, como é que fica, para depois, tá, vamos novamente voltar, ver os nossos sonhos individuais, para ver se realmente a gente consegue continuar fazendo o nosso projeto de continuar aqui em Portugal, continuar na Europa. Essa clareza, né, e talvez essa possibilidade dessa abertura, essa intimidade de conseguir ser claro com o outro é importante. Sonhos precisam ser individuais, mas projetos precisam ser em conjunto, né. É importante ter esse Sim. equilíbrio né. Sim, até porque sonhar diferente, não separa casais. A gente tem um pouco aquele receio de não compartilhar, de não querer atravessar o momento do outro, mas sonhar diferente não separa, mas a falta de diálogo e a falta de construção, sim. A falta de espaço para o sonho do outro performar, sim. Porque para o sonho de um ser exercitado 100%, alguém precisa se encolher.
né, e a gente fala de 50 a 50, né, cada um tem 50% de responsabilidade para que esse relacionamento ele funcione, né, eu não consigo fazer o seu 50% funcionar se você não fizer também seu 50 funcionar, né, então mesmo do projeto, né, se a gente está com um projeto, vamos dividir as responsabilidades, não tem como só um fazer tudo sozinho. É importante ter essa abertura, porque relacionamento saudável, lembre-se que não é fusão, a gente não está falando de vocês ficarem simbióticos, fazer tudo junto e misturado. Mas é se conectar tendo espaço para ser você mesma, tendo espaço para ser, indivíduo, né, quanto ser pensante, individual, independente, e assim eu me conectar de acordo com a necessidade, né, ou como realmente essa ligação é importante para cada um dos 2, né. Sim, e quando você fala dessa simbiose, me vem a ideia de que, assim, nem tudo vai ser nosso, mas alguma coisa tem que ser. Tem que ter o pertencimento, tem que ter o fio condutor. Não vamos sonhar idêntico, porque a gente já chegou à conclusão de que não é possível. Não vamos sonhar no mesmo ritmo, às vezes nem na mesma direção, mas algum ponto, tem que ser. E aí eu vou dar uma dica: não dá para ser filhos. Porque aí fica é fácil, sonho da família. Estou nesta mudança, estou nessa empreitada por conta dos filhos. Isso também pode somar, mas a gente está falando aqui de relação de a 2, de relação casal. Então a parentalidade é um exercício desse casal, mas não é o propósito desse casal estar junto, porque você pode ter pais, sim, que vivem separados, como temos muitos, né. Sim, Tomar só a ideia de um bom exercício de parentalidade como um projeto é um convite a ter grandes problemas para a relação de casal, porque até mesmo há casais que escolhem não ter filhos, então a gente precisa trazer aqui a ideia de que às vezes pode ser uma cortina de fumaça, que a gente se apega de que estamos nesse proposta, estamos nesse projeto, estamos nessa empreitada por conta do bem-estar da criança. Porém, não alimenta, isso não constrói o vínculo e não garante a permanência saudável desses indivíduos como casais. é, porque lembrem, né, voltando à tecla, né, de sempre é projeto. Uhum, E é é projeto. aquilo que também a Dani lá atrás disse, né, da questão de qual a tríade que ela trabalha muito em terapias de casais, o último é projetos, né, e projetos precisam ser feitos em conjunto, né, não dá para você ter um projeto de vida, um projeto do planejamento de viver fora do Brasil sozinho. Né, então só um pensa e o outro só vai com a maré, né, geralmente o outro que só vai com a maré, ele fica um pouco ressentido, né, no sentido: "Eu não queria estar aqui, mas estou porque é o que me resta", né. Só que aquela história, né, é o que te resta ou você escolheu não ter voz nessa relação para falar: "Eu não quero estar aqui". Vamos fazer um terceiro tipo de escolha, né, não é só o que existe, não é só o que você quer, eu também não quero estar aqui. Inclusive é uma das grandes razões, muitas vezes, de separações. Né, as pessoas Uhum. podem ter esse amor, mas se o projeto de vida é diferente, se o sonho de cada um, ou se mesmo a adaptação de cada um, naquele local, naquele espaço, ele acaba se rompendo por conta da adaptação, principalmente porque o sonho é diferente, porque o projeto é diferente. Então, se nós temos sonhos e, consequentemente, às vezes, projetos diferentes, muitas vezes o casal acaba tendo essa ruptura na relação, mesmo às vezes havendo afeto, havendo sentimento, Sim, mas se também ficar cada um, né, no seu mundinho, não, tem que ser o meu jeito, o meu gosto, as minhas coisas, não existe casal, existe individualidade, né, é. existe até um certo egoísmo, né, só que também Uhum. o quanto o outro não se o outro não falar, o outro não tem como adivinhar, né, se o outro falar amém para tudo, não, ok, entendo, sim, 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 né, lembre-se quando a gente fala sim para o outro de falar não pra gente. Então, o quanto também eu consigo, perceber em mim mesma se realmente eu estou indo com esse sonho do marido, do parceiro, da parceira, né, realmente eu quero também criar o meu sonho a partir do sonho, né, que é como se fosse um gatilho inicial, e depois eu criar um projeto. Realmente eu fazer o que que eu quero fazer da minha vida. É, não É. necessariamente, vim se fosse no meu caso, vim pelo sonho dele de mestrado, não deu certo, o que aconteceria se eu não tivesse também o meu sonho, o meu projeto de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um local onde realmente a gente conseguisse trabalhar
com a saúde, com a sanidade mental. Então, Exato. se a gente não tivesse projeto também individual, né, de que cada um gosta de fazer, ia ser muito difícil de permanecer, né. Ou mesmo poderia Uhum. acontecer uma ruptura, né, se ele quisesse voltar ou se eu quisesse voltar para o Brasil, ia acontecer realmente essa separação, e que não foi o que aconteceu, né, porque os 2 querem ficar em Portugal, né, então ficar se o sonho é ficar, é permanecer, é atrás, esse projeto de vida, fica muito mais tranquilo, né. Diga, você ia falar alguma coisa? Porque eu estava falando, né, dessa dualidade de sonhar, de projetar, a gente entra também já numa fase da vida que a gente entra na vida ou alguém entra na nossa vida com seus sonhos, com sua bagagem de sonhos e frustrações, né, e aí é encontrar dentro dessa oportunidade de relação, desse encontro, e acho que o relacionamento é um encontro, é um espaço tem um equilíbrio em que, se tudo for individual, não existe um casal, mas se tudo é junto, alguém também se perde. Então, Isso. como achar esse equilíbrio entre o nós, o nosso, e a frase que todo mundo fala sobre casal, né, é já entrar cedendo, entrar dentro desse novo projeto, construir esse projeto, aquela brincadeira que a gente fez da mala, né, você vai ter que colocar 2 sonhos dentro de uma mala só, então vai ter que construir alguma coisa que faça sentido, ou seja, tem que ter a parte dos 2 para que cada um se identifique nessa nova bagagem, mas não dá para ser só do outro, porque não vai ter identificação. Você vai identificar que é do outro, mas não vai identificar o que é seu. Então, eu acho que tem essa percepção do movimento da vida. A vida vai mudar, as circunstâncias mudam, como aconteceu com vocês. E aí não se perder de si mesmo para poder apresentar para o outro: "Olha, eu ainda continuo querendo estar aqui ou eu continuo querendo estar fora". O mais importante é você ter clareza daquilo que você não quer. Eu não quero voltar É, para o Brasil. Eu não quero voltar a trabalhar em empresa e ficar naquele estresse de São Paulo, enfim. é. Quando você tem clareza daquilo que você não quer, já pode surgir boas pistas para o projeto daquilo que você vai querer. Para até ficar aberto para o que a oportunidade está te trazendo, né. Mas é bem isso mesmo, é o que que faz mais sentido, né, que é aquela história, sonhar junto aproxima a gente, né, mas construir junto fortalece muito mais essa ligação que a gente tem, porque você sente que tem um parceiro, que você tem uma parceira do teu lado. Então é muito melhor fazer construir em conjunto, né, vamos colocar é muito mais gostoso nós fazermos nosso podcast falando sobre psicologia, Sim, estando nessa troca, né, de duas cabeças pensantes, né, do que se fizesse sozinho, é muito solitário. ento relacionamento ou se relacionar não é só sobre, os sentimentos. E eu acho que também tem uma coisa muito importante que a gente não tem o exercício de pensar. Amar também é deixar ir. Então, você pode ter um relacionamento que se iniciou por conexão de sonhos similares, por identificação de sonhos, embarcou, apostou, viveu, mas tem amor, tem respeito, tem gratidão, tem tudo isso, mas entendeu que os projetos não se encaixam, não conseguem se equilibrar na mesma bandeja, e amar é deixar ir, é se permitir ir também. Isso também é uma grande prova de amor a si mesmo, a sua própria identidade, É, para não e se isso não é espremer para egoísmo, caber. Não, não. né, Porque isso é você também se autocuidado. espremendo para caber, você vai trazer essa conta para a relação e aquela: "Mas eu fiz por você, eu estou aqui por você, eu estou aqui por", não, 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 então não fique porque a conta tá alta, É, tá é, mexendo na porque sua essa individualidade, tá alta, pensa. Vem com a gente e repensa. repensa e lembre-se da responsabilização, da autorresponsabilidade. Então o que que eu quero para mim, para querer para que exista o nosso. Primeiro é o eu, depois o nosso. Então se eu tenho o eu muito mais estruturado, muito mais trabalhado, engajado, né, aí eu consigo fazer o nosso. E caso vocês tenham alguma dificuldade de entender o seu, né, aí vai o convite Uhum. também, porque é importante se
Tô dizendo isso por experiência própria, né. Teve momentos na minha vida que eu não conseguia me organizar sozinha em todos os meus sonhos e projetos, eu precisei de ajuda. Sim, Então que momento também sim, eu preciso de alguém, talvez externamente, Google terapia, né, então não tem como dizer outra coisa, eu fui procurar exato. uma psicóloga para me ajudar a me perceber melhor, a entender o que estava se passando aqui dentro e me organizar realmente no que fazia sentido. E a gente tem esse trabalho, né, muito personalizado com cada pessoa, com cada sonho, respeitando o limite de cada uma, não é mesmo? É, porque sonhar, a gente fantasia, sonha individualmente, mas construir projeto, os nossos projetos, às vezes, a gente precisa de orientação, a gente precisa de uma orientação profissional, precisa de acolhimento para entender as etapas e as frustrações que isso inclui, e por isso a importância da terapia, por isso a importância do acompanhamento psicológico, independente se você está numa relação ou não. Mas a diferença, o salto entre sonho e construção de projeto, é possível sozinho, mas é melhor quando a gente tem o apoio, o acompanhamento e o acolhimento de uma ajuda profissional. Eu acredito nisso, também sempre acionei, não só sou profissional da área, como também, sou um resultado desse Uhum. trabalho que eu acredito e me proponho a fazer, que é a psicoterapia. Sim, né, que é aquela velha história, né, eu sou uma pessoa que eu só acredito vendo, então eu só acreditei na terapia, na psicologia, quando eu realmente vivenciei a psicologia e a terapia. E aí assim eu passo para as pessoas, porque eu sei que funciona. Realmente é uma construção individual, é uma coisa que cada um no seu tempo, respeitando muito os seus valores. Então procurar uma pessoa, né, um profissional que faça sentido para você, faz muito sentido na nossa vida, né, dá um salto realmente de maturidade emocional, que às vezes Uhum, nem você sabia que tinha. Isso é muito verdade, legal. é Muito isso. bem, né. Hoje o episódio encerramos, né, na tríade da Dani, digamos assim, na terapia de Sim, casal. E vocês curtiram, curtam, compartilhem, né, comentem se comentem. vocês acharem que seja isso, né, ajuda bastante a gente se vocês compartilharem, se vocês curtirem, se vocês comentarem, né, até porque para que toda essa informação ela chegue a pessoas que também necessitam, né, e queiram ouvir e não conhecem a gente ainda. Eu sei que a gente é um canal pequenininho, né, mas a gente tem muita boa vontade, muita boa intenção, né, de chegar realmente a essa Exatamente. ajuda a quem precisa. Muito bem? Ok, Até o muito próximo muito episódio. obrigada por hoje, beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.